Olá, pessoal. É com grande alegria que nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Toca o Sino Sacristão. E com certeza você vai gostar e já vou dando algumas dicas. Você que quer pensar sobre o seu trabalho, sua carreira, pensar sobre a questão como gerir o trabalho dentro da sua empresa ou o que pensar em termos de fazer uma empresa. Paty, você vai falar com quem hoje? Bom, nada mais, nada menos com ele que já estive algumas vezes em alguns programas e com certeza eu esperava ansiosamente para fazer parte deste podcast. Senhor Bernard Entchef, que está aqui conosco. Um prazer. Toca o sino, sacristão. Isso aí, muito bem. Um prazer imenso tê-lo conosco. Prazer estar aqui também. Esse programa obrigado por outras vezes, o senhor já ter estado. E é um assunto que com certeza vai atingir a muitos, porque todos nós estamos nessa vida tentando fazer alguma coisa. Não é verdade? É verdade. O senhor está com quantos anos? Estou com 78 anos. E já se aposentou? Formalmente... Que meio começar assim, né? Que coisa. Mas, na verdade, eu me aposentei, vamos dizer, através dos planos de previdência. Mas, na verdade, eu ainda trabalho. Trabalho menos do que eu gostaria, mas ainda trabalho e pretendo ainda, nesse momento, ainda montar uma nova organização aqui no Paraná. Se Deus quiser, nos próximos meses vai sair alguma coisa na área imobiliária. Você percebeu? É por isso, a gente estava conversando antes. Olha, gente, toca o sino, sacristão. Olha o que ele acabou de dizer. Aposentar? Que nada. Vai abrir mais um negócio. Tá certíssimo. Eu conheci muitas pessoas, entrevistei muitas pessoas, desde executivos até funcionários mais simples. E eu nunca consegui entender como é que as pessoas conseguiam se aposentar. Até que eu conheci um cidadão que se aposentou aos 63 anos de idade e conseguiu viver até os 101 anos de idade, sem trabalhar. Puxa. Mas é o único exemplo que eu tenho através de centenas e milhares de pessoas que às quais eu conheci, entrevistei, ou estive conversando, trabalhando junto. Então, me parece que a solução não é ficar isolado, não, mas sim participar. Eu acho que esse é o nome do jogo. Verdade. Bom, só para situarmos, você que me acompanha de todo o Brasil, fora do Brasil, o senhor Bernard, ele fala de entrevista, mas ele não tinha uma emissora de televisão e nem era repórter. Explica melhor essas entrevistas para quem está chegando. Na verdade, há muitos anos atrás, há 20 e tantos anos atrás, eu fiquei durante 22 anos escrevendo uma coluna sobre capital humano na Gazeta do Povo. Isso. Foram mais de 1000 colunas que eu escrevi nesse período. E também mais 8 anos de televisão. Havia um programa que havia entrevistas e opiniões sobre especialistas sobre várias coisas durante a semana nos noticiários locais. E eu fazia uma dessas colunas que era também sobre capital humano, sobre carreiras e etc. 8 anos fazendo isso. Quando o senhor fala de capital humano, o senhor está falando do quê? Estou falando principalmente de pessoas, e exclusivamente pessoas. Até porque esses dias eu fiz uma reflexão muito sobre a minha vida, e tudo que eu fiz, seja lá ganhar dinheiro, perder dinheiro, influenciar outras pessoas, mas sempre, no fundo, é sobre pessoas. Esse é o nome do jogo. Sem pessoas, a gente não tem esse mundo aqui. E, infelizmente, o planeta não precisa de nós. Nós é que precisamos do planeta. E a gente precisa tratar ele bem melhor. Aí, gente, toca o sino, sacristão. E olha, é impressionante que eu cresci, eu diria, me formei, e sempre escutando essa coluna que terminava sempre com Bennett. Lembra que tinha uma forma enfática de terminar? E é muito marcante. Mas a sua história, o senhor é alemão, o senhor é brasileiro? Na verdade, Onde começou isso? Eu sou fruto, na verdade, de um casamento que teve consequências, vamos dizer assim, não trágicas, mas eu acho que épicas, vamos dizer, na minha vida, que foi o casamento da minha mãe com meu pai. Certo. Minha mãe é alemã, casou com meu pai, que é búlgaro. E, de acordo com as leis da época, né, minha mãe perdeu a nacionalidade na Alemanha, perdeu a nacionalidade da Alemanha e virou búlgara. Ah, é? E eu, em função disso, nasci búlgaro, sem nunca ter estado na Bulgária.
Na verdade, a gente foi assim, meu pai e minha mãe, eles viviam em uma cidadezinha chamada Ulm. Na Alemanha ela é muito conhecida por 3 razões. A primeira razão delas é que lá tem uma torre de igreja, que é a torre de igreja mais alta da Europa, e ela foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial e ela não caiu até hoje. Todo mundo acha que isso foi um milagre. Certo. Segundo, lá nasceu Albert Einstein. E a terceira razão é porque eu nasci lá. Né? Modéstia, taxino, sacristão. E eu nasci no final da guerra, em 44. Certo. A Alemanha não estava jogando mais bomba em ninguém, estava só levando bomba dos outros, dos aliados, né? E na cidadezinha que a gente morava, né, havia também os ataques aéreos, e quando vinha um ataque aéreo, soavam as sirenes, e a pessoa tinha 2 opções, ou ia para o abrigo subterrâneo, ou teria que sair da cidade aqui. Numa dessas idas, o meu pai, minha mãe e o bebê fomos para o abrigo subterrâneo. Quando a gente voltou e terminou o bombardeio, voltou, a quadra tinha desaparecido. Meu Deus. Ficaram com a roupa do corpo. Mais ou menos como a gente vê hoje nas enchentes, é exatamente desse jeito assim. Vai ver e morar, seja lá onde for, mas a prefeitura, os parentes, alguém tem que dar um jeito de ajudar. Entendi. E foi assim, quando acabou a guerra, né, a Alemanha, ela sofreu, vamos dizer assim, muito com a guerra, né? As empresas todas estavam destruídas. E então os americanos, junto com a ONU, desenvolveram o Plano Marshall, que visava reconstruir a Europa, e dentro desse programa tinha um chamado IRO, Immigration Organization de alguma coisa, que eu não me lembro, mas esse programa visava retirar da Europa chamados excedentes humanos. Excedentes humanos. Isso, que eram pessoas que estavam no país sem serem naturais daquele país, não tinham renda, não tinham receita, não tinham trabalho, não tinham nada. Então essas pessoas, esses excedentes, então foram oferecidos pelo mundo. O Brasil foi um dos que recebeu alguns desses aí. E meu pai se candidatou a esse processo e chegamos ao Brasil. Ah, foi assim que o senhor foi veio? Foi assim que a ONU, vamos dizer assim, pagou a nossa passagem e a gente chegou aqui. De navio, evidentemente. Na época, sim. Quantos dias de navio? Então nós saímos de Ulm, fomos até Paris, de Paris até Marseille, embarcamos no navio, Barcelona, Dakar na África e Rio de Janeiro. Uma via sacra. Uma via sacra. Na verdade, naquela época, 22 dias. Certo. Hoje o navio faz isso em 13, 14 dias, esse mesmo trajeto, muito mais rápido. E chegaram onde aqui no Brasil? Chegamos no Rio de Janeiro, um monte de gente. E é até interessante eu contar uma coisa. Por favor. Como a gente não tinha muito dinheiro, né? Obviamente minha mãe fazia muita sopa de cebola, que é a coisa mais barata que existe. E eu odiava a cebola. E para me distrair, meu pai, o que ele fazia? Ele me contava histórias do Brasil. Que nós vamos para o Brasil, vamos encontrar elefantes na rua, vamos encontrar leões, vamos encontrar cobras, etc, etc. E para minha grande decepção, chegamos no Rio de Janeiro e não encontramos nada disso. Encontramos, pelo contrário, um Cristo Redentor com os braços abertos, iluminado. Nós chegamos às 5 da manhã, estava iluminado, dando as boas-vindas a nós, e principalmente a mim. Eu fiquei muito agradecido por isso. Que coisa. De lá do Rio de Janeiro, essas pessoas foram recebidas pelo governo e ele distribuiu. Parte dessas pessoas ficaram no Rio, parte de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para nós coube, não sei por que cargas d'água, ficarmos em Curitiba. Certo. E o prefeito, na época, não me lembro quem foi esse prefeito, mas ele recebeu meu pai lá e minha família e os outros imigrantes, dizendo, sejam bem-vindos, Deus ajude vocês aqui no Brasil. E eu tenho 2 notícias, uma boa e outra não tão boa. Qual é a boa? A boa é a seguinte: os próximos 10 dias vocês vão ter pensão completa, ou seja, café da manhã, almoço, jantar e dormida. Essa era boa. Essa era 10 boa. 10 dias pensão completa por conta do governo. Tá. E a segunda, que não é tão boa, depois disso virem-se. Opa, meu Jesus amado. E foi assim que meu pai chegou aqui no Brasil. Na época ele tinha o equivalente, ele sempre conta isso aqui, ele tinha o equivalente a 4.500 marcos, que era o dinheiro alemão da época. Sim. Seria mais ou menos como $1 hoje. Então, nós chegamos aqui no Brasil, alguma coisa como provavelmente 10, 12 mil reais, alguma coisa assim. Certo. Foi assim que nós começamos a nossa vida aqui. Com o agravante, minha mãe só falava alemão, e o alemão com o português não tem absolutamente nada a ver. Não tem e meu pai falava 5 línguas, falava o búlgaro, falava o russo, falava o romeno, falava e alemão, mas não falava português. Nenhuma dessas línguas tem nada. Então, o único trabalho que ele achou foi, na época, foi de servente. Porque o servente, você não precisa dar muita coisa, dá uma picareta para ele. Faz o sinal e o camarada faz. Ele precisa de músculo, não precisa de cabeça. E foi assim que a gente começou. E aí tem uma história interessante. Minha mãe, por alguma razão que eu não sei dizer qual foi, provavelmente informação errada, na minha opinião, mas ela não queria que a gente estudasse em colégio público. Certo. E ela foi no consulado alemão da época, que o cônsul foi falar com ele lá, e ele disse assim: olha, nós não podemos ajudar, mas a senhora faz o seguinte, a senhora vai lá no Bom Jesus,
que é uma igreja e um colégio de padres franciscanos, e muitos deles são descendentes ou são alemães, e pode ser que eles ajudem. Minha mãe foi, e não é que eles deram, o primeiro ano foi de bolsa de estudo gratuita no Bom Jesus. E até hoje eu não tenho como pagar essa dívida, porque na época o Bom Jesus era um colégio de elite bastante restrito, era muito cara a mensalidade. Certo. Mas os meus colegas eram todas pessoas, ou filhos de empresários, políticos e assim por diante, né? Pessoas que eram muito importantes, que mais tarde esses filhos deles que estudavam comigo aqui foram importantes na condução dos meus negócios. Olha aí, que história bonita. Que coisa interessante, né? Muito bacana. Impressionante. E o senhor tinha quantos anos quando... 8 anos. 8 anos. Chegamos com 8 anos. E interessante foi nessa época, logo no ano seguinte, estava já um ano no Brasil, já falava português. Eles resolveram fazer um trabalho em casa de um dos colegas lá e eu fui convidado a essa casa aqui. Fica num dos bairros nobres aqui de Curitiba. Tá. E essa visita nesse dia mudou a minha vida para sempre. Por quê? Pelo seguinte, quando nós chegamos lá, primeiro chegamos de carro. Tá. Eu nunca tinha entrado em carro, com 8 anos de idade, nunca tinha entrado num automóvel. Só a gente morava num bairro distante do colégio, 3,5 km, a gente vinha a pé e voltava a pé. Certo. Então foi a primeira vez que entrei num carro, eu achei maravilhoso. Uma maravilha esse negócio. Chegamos na casa, fiquei impressionado que era uma casa de 3 andares. Claro. E um mordomo nos esperando. Nossa. Já fiquei assustado. Quando entramos dentro aqui, duas funcionárias vestidas a caráter estavam nos esperando. E ele nos indicou lavabo. Eu não sabia o que era lavabo. Era outra realidade, né? No lavabo sentamos na mesa e na mesa tive esse impacto que mudou realmente a minha vida. Olhei na mesa assim e vi um copo. Eu nunca vi alguma coisa tão translúcida, tão brilhante como aquilo. Deveria ser cristal tcheco na época. Eu não saberia dizer, mas na época aquilo me encantou. Olhei para o prato e tinha desenho no fundo do prato, assim, desenho que era um desenho à mão, acho que eram símbolos chineses, coisa desse tipo, devia ser porcelana chinesa. Certo. Fui pegar nos garfos, né, nos talheres, né, eles eram pesados. Pesados, eram de prata. A gente usava aqueles simples de plástico, né? E eu olhei aquele negócio todo, as empregadas, o mordomo, a casa, o carro, todo aquele negócio, digo, pois isso existe. É isso que eu quero para a minha vida e não o resto. E lá que eu vou chegar. Eu não queria aquilo da pessoa. Sim, sim. Mas eu gostaria de chegar a alguma coisa semelhante a isso. E de lá, obviamente, com a cabeça de quem tem 8 anos de idade, 9 anos de idade, né? Isso norteou a minha vida, de buscar o bem-estar e a melhoria e assim, desenvolver a família que eventualmente desenvolvesse. Puxa vida, eu vou tocar o sino aqui. Que experiência marcante, gente. Observa, uma partilha de quem tem 8 anos, como ele disse, não é que ele queria aquilo, não se trata de inveja e posse, mas uma referência do que quer pela vida. Do que eu teria que fazer para chegar lá. De alguma forma eu ia ter que chegar lá. Isso. E um dos valores que meu pai ensinou, trabalho muito. Eu trabalhei bastante nesses anos todos, e foi muito bom. E interessante sobre esses negócios de família, é uma coisa interessante, que meu pai, por alguma razão, eu nunca descobri porquê, ele nunca falou da família dele lá da Bulgária. E em 2006, agora recentemente, nós fomos a uma reunião, convenção internacional do nosso ramo lá em Dubai. Tá. E digo, já que eu vou até o fim do mundo, ando mais 30 quilômetros, eu vou até a Bulgária. Vou ver se eu conheço alguém lá. Liguei para a nossa embaixada em Brasília, perguntei se eles podiam nos ajudar a localizar parentes. Eles disseram, olha, nós não podemos ajudar, mas vou lhe dar o endereço de uma jornalista búlgara que é especializada em achar búlgaros pelo mundo. Tá. Escrevi para ela, respondeu, fez uma série de perguntas. 2 semanas depois, achei seus parentes. Nossa. Eles moram numa cidade chamada Sliven, a 300 quilômetros de Sofia. E lá, se eu quiser, eu posso marcar uma reunião. Digo, marca uma reunião com eles lá. Aí chegamos no dia lá, tinha 30 parentes. Olha que coisa. Nunca tinha visto eles, nunca tinham me visto e eu nunca os vi. E eles disseram, na verdade, a nossa origem da família não é aqui, é de uma outra cidadezinha chamada Constantine, fica a 70 quilômetros aqui de Sliven. Tá. Lá nasceu realmente tudo. Fomos lá, e lá que eu tive realmente uma grande surpresa na minha vida. Qual foi? Chegamos na cidadezinha lá, o prefeito estava esperando a gente, com 2 moças vestidas a caráter. Que maravilha, gente. Uma com sal, um prato enorme assim de sal grosso, e a outra com um pão muito grande. A gente
cortava com a mão um pedacinho de pão, mergulhava no sal e comia, que era o gesto de boas-vindas. Que bonito isso. Então ele nos recebeu, levou para o Salão Nobre e apresentou nós, o diretor do hospital, o diretor do colégio, o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores. Ele foi apresentando as autoridades dessa cidadezinha, assim. E no final, que isso foi realmente... Eu nunca podia imaginar que isso poderia existir isso. Veio um cidadão que trouxe um livro, tamanho dessa mesa aqui. Eu nunca tinha visto um livro daquele tamanho. Abriram uma página e disseram assim, isso aqui é a assinatura do seu avô. Em 1939, estamos falando de 2006, eu em 2006. Em 1939, seu avô comprou essas terras aqui. E pelo que nós sabemos aqui, seu avô morreu com 2 filhos. O seu pai e sua tia, que morreu sem casar, sem filhos. Portanto, as terras são suas. Meu Deus do céu, que grata surpresa! Eu quase caí duro da cadeira, né? Aí eu pensei, né, lógico, um pouquinho do jeitão brasileiro, né? A malandragem agora vem 30, 40, 50 anos de impostos, né? Vamos pagar tudo isso aí, né? Eu perguntei, quanto é que vai custar isso aqui, para legalizar isso aqui? Não vai custar nada. Depois que passar para o seu nome, você começa a pagar os impostos. Coisa de louco, né? Mas deu continuidade ou... Não, nós doamos as terras no hospital local. Entendi, tá certo. Mas sabe o que eu estava esperando? Que a história é maravilhosa, que o senhor ia dizer que eles iam oferecer pão, sal e cebola. Não, eu ia odiar a cebola, eu ia odiar. Iria comer a cebola, claro que sim. Desculpa, eu sou brincalhão, só para dar uma descontraída. Para deixar descontraído, né? Eu acho que é muito bom isso. O senhor escreveu vários livros, o senhor escreveu já há 30 anos, Executivos, Alface e Morangos. Isso foi de uma história que aconteceu na minha vida. Eu faço recrutamento e seleção de executivos. Certo. E um cidadão veio do interior do estado para a capital para ganhar dinheiro e poder se desenvolver. Tá. E como ele não tinha formação de nada, o único emprego que ele achou na época foi de ser vendedor externo de rua. E esse cidadão, desde que ele entrou nessa organização aqui, ele tirou o primeiro lugar de vendas. Mas ele trabalhava direto, sábado, domingo, de noite, de madrugada. O cliente chegasse, eu preciso falar com você às 6 da manhã, ele estaria lá fazendo a venda dele. Muito competente. E por alguma razão, depois de um ano de estar nessa empresa, que o chefe dele foi demitido por alguma razão. E, obviamente, como muitas empresas fazem, pegar o melhor vendedor e transformar ele em gerente de vendas. Certo. E aí ele começou a entrar pelo cano. Ele começou realmente a ter problemas, porque ele dizia muitos palavrões. Chamava de forma muito grosseira as pessoas. Tá. Até hoje eu não sei como é que ele conseguia vender tanto, mas ele conseguia. Certo. Mas uma coisa é você ser vendedor e outra coisa é você dirigir uma equipe de vendas. Isso. Que é muito diferente. E começou a perder os vendedores. E foi nessa época que eu conheci. E aí ele disse, Bernd, sabe o que aconteceu comigo? Na semana do meu aniversário, o pessoal, para me homenagear, resolveram me dar um livro, me deram um presente, um livro, Como Plantar Sua Horta. Eu peguei o livro, recebi por educação, porque eu tinha vontade de fazer que eles comessem o livro, né? Mas, na verdade, por educação, para não perder mais ninguém, recebi, agradeci o livro e deixei ele lá em casa. No final de semana fizemos churrasco, tomei um pouquinho, dormi na sala lá, enquanto o pessoal estava se divertindo, acordei, vi o livro. E comecei a ler o livro. E aí cheguei à seguinte conclusão. Não adianta você ter a melhor terra se a tua semente é ruim. Se ela não tem uma boa genética, ela não vai dar bons frutos aqui. O inverso também é verdadeiro. Não adianta nada você ter a melhor terra do mundo, ou a melhor semente do mundo e uma terra ruim. Perfeito. Também não vai dar certo. E o que eu estava fazendo? Eu estava plantando alface e querendo colher morangos. Entendi. Na verdade, todos nós vamos colher aquilo que nós plantamos. De um jeito ou de outro. Se não for aqui, vai ser na outra vida, mas a gente vai pagar. Interessante. E só por curiosidade brasileira mesmo, e de padre, esse homem deu certo depois? Deu, ele começou a reagir. Depois eu perdi o contato com ele, nunca mais tive contato com ele. Entendi. Mas ele, pelo menos os 2 anos seguintes que eu tive contato com ele, ele conseguiu corrigir a rota e foi um gerente de vendas, vamos dizer, com razoável sucesso. Bom, inclusive, no meio da conversa, eu queria que o senhor fizesse uma entrevista para ver se eu presto para alguma coisa, alguma área. Pode ser? Pode ser. O senhor vai fazer uma entrevista. Mas eu li em algum lugar, eu tenho uns anjinhos, passarinhos que me contam as coisas.
sobre o seu primeiro emprego. O senhor não, como é que era jornal? Teve uma história, não teve? Não, a história foi a seguinte. Infelizmente, ela começou de forma muito triste. Porque, vamos dizer, meu pai melhorou de vida na medida que ele foi falando português, ele foi aprendendo e foi melhorando, montou uma pequena empresa, estava indo tudo muito bem. Um certo dia ele não chegou em casa. Dia seguinte não chegou também, no outro também não, e minha mãe apavorada, né? Entrou em parafuso. Fomos na delegacia de polícia mais próxima, ver se ele estava preso, né? Porque naquela época não se tinha telefones em casa, né? Sim. Não estava lá, não estava no IML também, não estava lá. Meu Deus. E sumiu. E interessante que o pouco dinheiro que a gente tinha e vamos dizer, o estoque de comida foi acabando. E aí aprendi uma das mais doces lições da minha vida, que pobre ajuda pobre. Os nossos vizinhos, percebendo a nossa dificuldade, começaram a nos mandar de vez em quando alfaces, arroz, pão que faziam em casa, coisa desse tipo, assim, para ajudar no nosso orçamento. Nossa. E aprendi que pobre ajuda pobre, rico não ajuda ninguém. Dá licença. Toca o sino, sacristão, porque essas são palavras profundas e verdadeiras, e Nosso Senhor já tinha dito isso muitas vezes. E isso eu aprendi na prática. E alguém chegou para mim, e eu não consigo me lembrar quem é essa pessoa, por alguma razão, eu não consigo lembrar quem foi. Essa pessoa que chegou para mim e disse, Berto, você tem que trabalhar. Você é o mais velho de casa, sua mãe ficou extremamente abalada, ela tentou suicídio 2 vezes. Nós conseguimos impedir isso de forma muito trágica, assim, muito difícil, mas, enfim, ela não tinha condições de trabalhar e não falava bem português também. Certo. Então, ela tinha muita dificuldade. Meu irmão é 1 ano mais novo do que eu. O senhor era mais velho? Eu era mais velho, então você tem que trabalhar. Mas eu tenho só 13 anos, não tenho 14. E naquela época a gente podia começar a trabalhar aos 14 anos. Tá. Ele disse, se você tem ou não tem, não interessa, mas você tem que trabalhar, tem que achar um emprego. E me disse assim, você vai lá numa empresa de eletrodomésticos chamada Prosdóximo, aqui em Curitiba, vai no 3º andar, fala com o seu Zenon, e o Zenon, ele é o chefe de pessoal, talvez ele possa te ajudar. E eu fui. Tinha 13 anos nessa época, quase 14 anos, faltando um pouquinho para 14 anos, faltava 1 mês e meio. Estudando no Bom Jesus. Estudando no Bom Jesus. Tá. Fui lá, fui falar lá com o seu Zenon. No 3º andar tinha uma pequena recepção. A moça disse, ele não chegou ainda, senta ali, espere ali. Estou lá distraído, tentando pensar o que eu devo fazer. Chega um cidadão e fala, o que está fazendo aí, moleque? Estou esperando aqui o seu Zenon. E o que você quer com o Zenon? Comecei a explicar para ele, ele disse, eu sou o Zenon, vem comigo aqui. Me levou para a sala dele, me conta a história. E aí contei a história e ele não podendo, ele me admitiu. Entendi. Não sei como é que ele fez, mas ele me pagou esse 1 mês e meio, provavelmente por fora, não sei como é que ele fez isso, mas me pagou. E daí para frente, depois de 1 mês e meio, consegui fazer a carteira de trabalho e daí trabalho regular. Puxa vida. Foi uma coisa muito, muito bacana. E eu tinha uma grande dificuldade, porque a gente não tinha dinheiro. E eu recebia o equivalente a meio salário mínimo, que era o salário de menor da época. Entendi. Que seria o equivalente a uns R$600 hoje, R$700. Meu Deus. Então, se eu pegasse o ônibus, provavelmente 300 e poucos reais, eu ia gastar só de ônibus, de condução. Então, ia a pé. Até a minha casa eram 3 quilômetros. Então, de manhã cedo, para começar às 8 horas, eu saía de 7 de casa. E o grande pepino que eu tinha, né, o grande problema que eu tinha mesmo, era na hora do almoço. Na hora do almoço eu tinha 1h30. Então, para ir em casa, eu gastava 45 minutos para ir, 45 minutos para voltar. Então, não tinha tempo para comer. Então, nas descidas, onde você tinha descida em vez de subida, ou planos, né, eu aproveitava para correr um pouquinho. Isso me dava 5, 6 minutos de intervalo, que é o tempo que eu podia comer alguma coisa e voltar correndo. Agora, o pepino maior mesmo era quando chovia. Aí não tinha guarda-chuva. Ia na chuva mesmo, chegava molhada. Quando chegava em casa, até trocava de roupa, mas quando chegava no trabalho, ela secava no corpo. E foi assim que foi meu começo. E até em função disso, porque o destino, ou na verdade Deus, na verdade quis Deus que eles me admitiram e me colocaram no setor de vendas, vendas externas. E naquela época se comprava televisão de 2 formas. Curitiba não tinha televisão, foi o lançamento da televisão em 58, 59. E ninguém tinha televisão em casa, né? Então começaram a transmitir televisão, era o canal 12 na época, ficava na Emiliano Perneta ali. Sem dúvida. Ficava ali e todo mundo começava, aí os vendedores chegavam na sua casa e diziam, Dona Maria, a senhora já tem televisão? Não, não tenho. A senhora não quer comprar uma? Não sei, vou pensar. Posso lhe fazer uma proposta? Pode. Eu lhe deixo uma televisão 3 dias aqui, se a senhora não gostar, fica com ela, paga assim. Era assim, E se não gostasse, devolvia a televisão, não pagava nada.
E todo mundo ficava com a televisão, né? Que ficava encantado. Ficava encantado. E eles ganhavam muito dinheiro e eu precisava ganhar dinheiro. Eu digo, eu tenho que ser vendedor. Eu vou trabalhar em vendas. Cheguei para o meu chefe e digo, eu quero ser vendedor. Digo, você é menor, não pode. Não, mas eu não quero ser vendedor de rua. Esse pessoal que ganha dinheiro. E de rua, muito menos ainda. Muito menos ainda, né? E aí ele começou a dizer que não, e eu comecei a discutir com ele esse assunto. Levamos 3 meses discutindo o assunto, até que pedi demissão e fui ser vendedor em outras empresas. Olha aí, eu só queria fazer 2 observações. Eu conheci muito a família Prosdóximo, uma família muito boa. Muito né? bom, excelentes. O último agora faleceu, que foi o filho, o Sérgio Prosdóximo, conheci as irmãs. E uma família que ajudou muitas famílias, né? É uma empresa que conseguiu seu suporte em Curitiba e no Brasil, né? Para muita gente, não é verdade? Foi uma empresa cidadã. Eu conheci a família, também conheci esse pessoal todo, mas eu na verdade, estudei junto no Bom Jesus com o Rogério, que ainda está vivo hoje. Que ainda está vivo, é verdade. Ele está vivo ainda, então ele foi meu colega de turma lá, o Sérgio. E a outra coisa, não tem como eu não perguntar, seu pai não voltou e não soube mais? Eu passei por várias empresas, né, tentando melhorar minha performance como vendedor e ganhar mais dinheiro. Até que entrei numa empresa chamada Útil, uma empresa, vamos dizer, paulista, que vendia equipamentos para padaria. E o gerente que gostou do meu perfil, ele disse assim, eu vou apostar em você, mas você é menor, você não tem 18 anos ainda, eu vou te registrar como auxiliar de escritório, mas você vai ser vendedor, e aquilo que você vendeu, racha a comissão com você. Opa! Porque as comissões passavam no limite dele, ele tinha que pagar os impostos. Isso. Digo, está fechado. E ele conseguiu convencer o pessoal em São Paulo que eu fizesse o estágio meu de aprendizagem, de vender esses equipamentos em São Paulo. Então, com 17 anos, eu peguei uma passagem de ônibus e fui para São Paulo. Fiquei 4 semanas em hotel lá em São Paulo. E aí ocorreram 2 situações que eram muito complexas. A primeira delas, de manhã cedo, levantava, todo dia era um suplício. Que eu via aquela mesa posta, frutas, sucos, pães, queijos, presuntos, etc, etc. E sabendo que o meu pessoal estava passando fome em casa. E minha cabeça funcionou da seguinte forma. Dizer, se você não comer isso aqui, isso não se transfere para Curitiba. Ele não vai ajudar eles em absolutamente nada você não comer isso. Então, trata de comer, trata de você ficar bem para você poder ajudar. Olha, me arrepiei aqui, viu? Trata de comer bem. E eu comia assim. Então, de manhã eu tomava café lá, o almoço era na fábrica, e à noite eles me davam, vamos dizer, em dinheiro de hoje, alguma coisa como R$15, para eu jantar do jeito que eu quisesse. Se eu gastasse R$20, o problema era meu, eu tinha que completar. Se eu gastasse 10, sobrava 5 era meu. E eu descobri uma casa da sopa perto do hotel, a 7 quadras. E a sopa custava R$7. E todas as noites eu comia sopa. Que não de cebola. Não, menos cebola. E foi assim, a última semana, eram 4 semanas de estágio lá em São Paulo. Na última semana, quinta-feira, eu já tinha comprado a passagem para Curitiba, de voltar a Curitiba. Certo. Fui lá, tomei meu banho no hotel e fui para a casa da sopa. Estou caminhando lá, passando pela São João, passo perto de um posto de gasolina, olho para dentro do posto, quem eu vejo lá? Meu pai. Oh, meu Deus. Seu Bernard. É meu pai. Até hoje me emociona esse negócio, porque, vamos dizer, a chance de encontrar isso é absolutamente impossível. Mas eu olhei para dentro do... Eu não sei por que eu olhei também, né? Fui olhar para dentro do posto e vi essa pessoa lá que tinha a cara do meu pai. Digo, deve ser ilusão de ótica, né? Digo, vou chegar um pouco mais perto. Cheguei um pouco mais perto, era ele mesmo. Nossa. E aí, não tem divórcio de pai e filho. Isso não existe. De jeito nenhum. Isso é para eternidade. Então, a gente se abraçou, eu chorei bastante, ele também chorou bastante e tal. Eu digo, vamos comer sopa. E ele não queria ir comer na sopa. Por quê? Que ele estava naquele posto de gasolina por um favor do dono do posto de gasolina que ele tinha conhecido. Ele fazia bicos. Ele era muito hábil como eletricista, encanador, coisa desse tipo assim. Ele vivia fazendo isso aqui. Ele tinha um jeepzinho pequeno, daqueles militares americanos de 51. Sei. E ele dormia dentro do jeep. Meu Deus. E ele ficava ali no posto de gasolina porque ele ficava como vigia e eles deixavam usar o banheiro, o chuveiro, essas coisas, que posto de gasolina tem isso. E eu não sabia por que ele estava recusando assim, mas até que eu insisti tanto que ele foi comigo lá. Chegamos lá nesse restaurante, comemos a sopa, né? E aí eu fiquei com 3 metros de altura. Consegui pagar a sopa dele. Nossa. Porque ele não tinha dinheiro. Caramba! E aí eu consegui pagar. Essa foi a sopa mais gostosa que eu comi até hoje na minha vida.
Foi uma coisa maravilhosa, assim. E nesse jantar, eu consegui convencê-la que ele voltasse comigo para Curitiba. E no sábado, eu já tinha comprado o ônibus, né? Vendi a passagem lá, revendi a passagem e viemos com o jipinho dele para Curitiba. Chegamos aqui em Curitiba, por incrível que pareça, chegamos à noite aqui, porque o jipinho não andava mais do que 60, 70 km por hora, né? Levamos, acho que 12 horas de viagem para cá. Chegamos aqui à noite, não é que minha mãe recebeu o cara. Acolheu como se não tivesse acontecido nada. Ô, seu Bernard. Coisa de louco. Ela era gamadona nele, né? Mas, olha, eu me emocionei com a história disso. Não, a minha história, ela é... Impressionante. Hoje, quem escuta falar do seu Bernard é o gigante. Nada, comecei pequenininho. Não, mas essa história é muito edificante. Pessoal, a gente se emocionou aqui, está todo mundo emocionado, porque... É assim, a vida é assim. Porque eu não escolhi isso. É. Eu, provavelmente, como todo mundo, gostaria de ter nascido numa família rica, cheia de dinheiro, abonado, tudo. Mas eu acho que isso também perderia um pouquinho de sabor. Porque nesse processo entre altos e baixos, teve altos e baixos de várias formas nessa vida aqui. Né? Na verdade, vamos dizer assim, existe uma espécie de um caminho que a gente precisa trilhar. E participar nesse trajeto com as pessoas que embarcam, vamos dizer, nessa viagem junto com a gente por algumas estações. Algumas muito rápidas, outras mais tempo, né? Mas eu tive um casamento muito bom também, acabei conhecendo nessas viagens como vendedor, né? Acabei conhecendo a minha esposa lá e ficamos casados 46 anos e meio. Puxa. Foi um casamento de muito boa qualidade. Nesse momento que hoje parece que tudo tem data de vencimento, né? A data de vencimento Deus determinou. Ela morreu simplesmente numa parada cardíaca e pronto. Certo. Mas eu tenho muito, vamos dizer assim, a agradecer, porque esses desafios todos que me foram postos, eles não foram postos porque eu pedi, que eu sou o super-homem que ia vencer tudo isso aí. Nada. Eles foram aparecendo do mesmo jeito que as coisas boas apareceram. Certo. E foi bem desse jeito que eu nasci, foi dessa forma que a gente chegou aqui. Né? E é até por dessa razão que eu estou aqui. Gente... Tem um café ali só para a gente se recompor. Eu estou edificadíssimo. Eu digo para o senhor que, olha, que história edificante, eu tenho certeza que vai ecoar muito. E o nosso objetivo, quando um padre fazer um podcast, pode até... O pessoal, para quê? É exatamente isso. Trazer assuntos que a gente não falaria na igreja, não tem espaço no lugar, mas aprender com pessoas como o senhor, que nos ensinou muito hoje pela seu ensinamento. Mas vamos tocar o barco. O senhor falou, gostei da analogia, estamos num trem, pessoas que entram num vagão, ficam um tempo, da próxima desce, outros ficam mais. E a partir dali, como é que foi o senhor, seu pai, sua mãe... retornando a Curitiba. O casamento deles, infelizmente, não deu muito certo. Eles ficaram alguns meses juntos, porque, obviamente, a bobagem que ele tinha feito foi muito grande. Tá. Porque pensar bem que ele tirou uma moça da Alemanha, trouxe para o Brasil, sem falar alemão, sem nenhum parente, sem nenhum conhecido, e recomeçar uma nova vida aqui e deixar a pessoa abandonada aqui, foi uma coisa bastante difícil. Certo. E, aliás, ele explicou por que ele fez isso. Ele explicou? Explicou na época, no posto ainda, quando estava no posto de gasolina lá. Ele disse, o que aconteceu? Aconteceu que ele conheceu uma mocinha. E aí, obviamente, se apaixonou, fez dinheiro do que ele pôde fazer dinheiro e foi com ela para São Paulo. Entendi. Com um grande projeto de fazer isso, foi fortuna em São Paulo. Chegou lá, não deu certo e, obviamente, o amor da mocinha acabou. Claro. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Acabou o dinheiro, acabou o amor. E aí, por essa razão que ele estava nessa situação lá em São Paulo. Perdeu um bom dinheiro, atrasou toda a nossa vida, mas enfim. Isso também serviu de exemplo para nos edificou de forma, vamos dizer, deixar a gente mais rígido em relação às intempéries da vida. Aí ele seguiu o caminho dele, sua mãe e o senhor também. Aí o senhor continuou sendo vendedor? Eu continuei sendo vendedor até que eu entrei várias coisas. De vendedor passei a supervisor de vendas. Tá. De supervisor de vendas a gerente. Certo. E fui trabalhar numa grande empresa na área de tabacos. E é uma empresa que, embora o produto seja controverso, vamos chamar assim desse produto, porque legalmente ele é permitido, mas hoje eu tenho absoluta consciência de quanto ele faz mal às pessoas. Certo. Mas, enfim,
fui trabalhar nessa empresa. Foi o seu ganha-pão. Foi meu ganha-pão e foi uma empresa super organizada, uma empresa inglesa, vamos dizer, com processos e métodos, vamos dizer, de trabalho, vamos dizer, que eu nunca tinha visto isso. Tratavam as pessoas como pessoas e não como objetos. Tá. Então, eu entrei nessa empresa e fiquei lá quase 15 anos. Com eles, daí viajei, trabalhei com eles no Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, em Campinas, em São Paulo, depois trabalhei em Sergipe, na Bahia, trabalhei em Pernambuco, depois no Rio de Janeiro. Olha. E sempre com a família acompanhando as mudanças. E por essa razão, até um dia, quando eles me convidaram para ir para o exterior, e agora vem essa transferência internacional que eu queria, né, ser um executivo internacional. Aí me fizeram um convite, cheguei em casa todo animado, dizendo, nós vamos ser transferidos internacionalmente, a nossa vida, a nossa coisa. Ela olhou para mim e disse, não vou. Como não vai? Como não vai? Não vou. E não teve nada. Aquele final de semana eu tentei de tudo. Chantagem, emoções, jantarzinho com champanhe. Mas segunda-feira eu disse, olha, se você quiser você vai. Mas eu e meus filhos nós vamos voltar para Curitiba. Nossa. Outra decisão difícil. E aí, porque eu estava indo muito bem nessa empresa. Realmente estava crescendo bastante. E aí tive que tomar a decisão, família ou trabalho. Que é uma situação que não é muito fácil até hoje, para a maioria das pessoas tem essa dificuldade de como colocar isso nos pratos. E aí, família ou trabalho? Vamos lá. Então, aí fiz a opção, família. Tá certo. Porque a família. Então, minha carreira foi para o espaço e consegui fazer, eu morava no Rio de Janeiro nessa época, consegui fazer com que eles me devolvessem a Curitiba, voltei para Curitiba, comecei a trabalhar aqui. E aí, eu sempre entusiasmado, achando que eu ia me aposentar nessa empresa, ia ser meu último emprego. E dessa forma que eu trabalhava lá. E aí começou... Aliás, devo dizer o seguinte, as multinacionais, eles têm a cada 3 a 5 anos uma espécie de onda de modismo, né? Tá. Análise transacional, liderança situacional, e aí reengenharia, e aí tem esses movimentos. E as empresas multinacionais acabam espalhando esses modismos, vamos dizer, pelas suas filiais no mundo inteiro. E nesse modismo foi que toda pessoa acima de 40 anos teria que ser substituída. O senhor vê isso como positivo ou negativo? Eu estava com 39. Entendi. E eu tinha uma equipe razoavelmente grande de pessoas e eu não quis demitir 2 pessoas dessas. Faltavam 2 anos para eles se aposentar. Eu digo, não podemos fazer essa maldade aqui. Tentei falar com todo mundo e eles foram absolutamente insensíveis. Tem que demitir. E eu, para não perder o meu emprego, acabei demitindo os 2, que eu me arrependo até hoje. Eu devia ter pedido mas, enfim, devia ter pedido o meu desligamento. Mas eu demiti essas 2 pessoas. Mas isso me magoou de forma tão profunda que aquele sonho de carreira, de minha aposentadoria, junto com esse grupo de pessoas, esvaneceu-se, foi pelo ralo. Digo, não, tem que começar a fazer outra coisa. E comecei a pensar daí em comecei fazendo algumas consultorias, algumas palestras. Isso. E aí, 1 ano e meio depois disso aqui, a empresa resolveu fazer um PDV, um programa de desligamento voluntário. Digo, onde é que eu assino aqui? Assinei lá e saí e montei a minha empresa. Digo, essa empresa eu vou montar do jeito que eu sou. Isso. As pessoas vão ser tratadas como pessoas. Nem mais, nem menos. Tá. É o que elas são. E de lá para cá, há 37 anos eu tenho essa empresa que faz recrutamento e seleção de executivos e desenvolvimento de pessoas. Isso que nós fazemos. E agora, vamos dizer, já conseguimos fazer a sucessão lá. Primeiro para o meu filho passou para um outro sucessor, a empresa já está sendo tocada 100% por profissionais. Muito bem. E isso me jogou, vamos dizer assim, no colo muito tempo. O que eu faço com esse tempo? Vou montar uma nova empresa. Tá aí. E estou iniciando a nova empresa, se Deus quiser. Que área? Provavelmente na área imobiliária. Muito bem. Bom, é maravilhoso a nossa partilha até aqui, é impressionante, mas eu tenho alguns questionamentos dentro dessa empresa, não a nova, a que o senhor tem, que inclusive passou para o seu filho, agora tem outra pessoa tocando e são profissionais que continuam. Mas nós temos um quadro aqui que eu já imagino para onde que vai, mas eu vou perguntar, que é para quem o senhor toca o sino. Que nós temos um toca o sino, sacristão, sempre é coisa boa. A pessoa diga, graça recebida, graça testemunhada, toca o sino, sacristão.
Sr. Bernard, para quem o senhor tocaria o sino, alguém da sua vida? Tem muitas pessoas, mas uma pessoa muito especial foi minha esposa. Ela foi minha companheira durante 46 anos, nos bons e maus momentos. Ela nunca teve dúvidas sobre a nossa relação e a nossa missão nessa terra, que era educar os filhos. Nós tivemos 3 filhos, dos 3, 2 são médicos e um é dentista. Quer dizer, já começaram num patamar completamente diferente do meu. E tenho 7 netos, todos eles na universidade. Então, uns já terminaram a universidade e outros estão terminando a universidade agora. Então, parece que a nossa semente foi boa. E eu devo muito disso aqui à minha esposa Miriam, que foi a minha grande parceira desses anos todos. Por favor, toca o sino. Toca o sino, que coisa bonita. Gostaria de tocar mais para alguém? Muitas pessoas. Teve um padre que eu conheci muitos anos atrás, porque nós éramos luteranos lá na Alemanha. Sim. Quando viemos para o Brasil, não sei por que razão, nós tínhamos uma senhora vizinha lá que era viúva e tinha 7 filhos. E um desses filhos, um dos irmãos dela era freio, acho que não chegava a ser padre, na Igreja das Mercês. Da ordem religiosa. Da ordem religiosa, dos capuchinhos lá. Era freio, não era padre. Mas como eles tinham cozinha lá, era um seminário, na época eles tinham uma cozinha e eles faziam uma marmita todo dia que dava para um dos filhos dessa senhora que levava para casa para ajudar no rango da casa, né? no come, né? E a gente era amigo, os filhos dela, e eu e meu irmão éramos amigos. E eles me convidavam, vamos lá até a igreja lá, pegar a marmita. Durante a semana não dava, mas sábado e domingo eu fazia isso, ia com eles até a igreja. Chegava na igreja lá, os padres, outras crianças, aquele negócio, começaram a me entusiasmar, cantar, etc. E acabei entrando lá na Cruzada Eucarística. Olha. E acabei virando cristão católico, apostólico, romano. Olha. Que minha mulher era isso também, mas minha mãe luterana acabou se convertendo também para o catolicismo. Certo. E interessante, ela foi congregado mariano. E, inclusive, durante um período eu fui instrutor lá de catecismo. Que maravilha, catequista. Mas vamos dizer assim, quando a vida me apertou para valer mesmo, eu duvidei de todas essas coisas, comecei a investigar outras fontes de fé. E acabei indo para várias religiões, tentando entender e me descobrir, até que voltei para a igreja. Hoje sou católico, sou praticante, lá na Igreja dos Passarinhos, que é uma igreja muito bacana. Com certeza. O novo pároco lá, o Martins, uma pessoa sensacional e está indo muito bem lá. E consegui, vamos dizer assim, dessa forma, vamos dizer assim, mudar um pouquinho o rumo da minha vida. As intempéries, quando elas vieram, não tinha graça. Porque uma coisa é você passar fome porque você está fazendo regime. Esse é um tipo de fome. Mas fome por falta de comida é muito diferente. Muito diferente. A falta de emprego porque você não tem emprego, você não consegue falar com as pessoas que possam te ajudar. Isso é muito duro, é muito difícil. E mais ainda, essas pessoas, e tem muitas dessas pessoas, as pessoas elas não conseguem ter acesso, vamos dizer, à informação, para que com a informação elas possam trabalhar isso de forma diferente. Entendi. Eu até fiz algumas palestras nas cidades vizinhas aqui, em colégios públicos, vamos dizer, para essas pessoas que não têm esse acesso a essas informações. E é muito difícil você conviver, vamos dizer assim, com a sociedade, sabendo que o teu vizinho está comendo lá feijão e arroz e bife todos os dias, e você, no máximo, comendo um arroz, um pão com farinha e alguma coisa desse tipo assim, pão com banha. É muito difícil. Não é gostoso você passar fome assim, fazer regime desse jeito. É verdade. É muito difícil. Então, o sino para aquele padre, é isso? Sim, Padre Agostinho. Ele virou bispo depois em Palmas. Dom Agostinho Marocchi. Agostinho Marocchi. Marocchi, olha aí. Muito bem, obrigado. Bom, entrando para quem está nos acompanhando, eu vou colocar algumas coisas, não é uma entrevista, então a gente vai conversando. É uma conversa. Alguns pontos para o senhor ajudar. O senhor é um expert no assunto de qualificação, como a pessoa se posicionar. Nós sabemos, e eu recebo direto, Sr. Bernard, no rádio, assim, eu estou desempregado, me ajuda a rezar. Tá, a gente faz essa parte. Nós estamos lá pedindo para São José, a São José rogou, São José providenciou. Mas o objetivo também, e essa conversa com o senhor, é tentar oferecer alguns elementos a mais
para a pessoa se entender e para saber se posicionar no mercado de trabalho. Por exemplo, como se preparar para uma entrevista profissional? É interessante sobre a entrevista, porque eu aprendi a fazer entrevista nessa multinacional, de fazer de forma técnica, vamos dizer assim, bem apurada, com bastante resultados positivos. Tá. E conheci vários entrevistadores, e cada um deles levou, além do roteiro técnico, vamos dizer, para a entrevista, os seus valores pessoais. Tá. E eu me lembro que isso foi muito impactante para mim, porque ele diz assim, quando entrevisto o candidato, a primeira coisa que eu olho para ele aqui é o sapato. O sapato? Digo, o sapato, porque se o camarada vem com o sapato sujo de lama e tudo mais aqui, o sapato não é limpo, coisa desse tipo assim, eu obviamente não vou contratar, porque se ele não é capaz de limpar o sapato dele, não é capaz de ajudar a minha empresa. Olha, deixa eu ver o sapato povo aqui. Mas o senhor sabe que no nosso seminário, nós não tínhamos muita coisa, mas eram alemães, Frei Jerônimo. 2 em 2 dias, ele passava revisando como é que estava o estado do sapato. Tinha que estar, era pasta Nugget, tinha que estar brilhando. Porque ele acreditava, né, pelo menos que se a pessoa era incapaz de você deixar brilhar o seu próprio sapato, como é que ela vai te ajudar a você ganhar dinheiro? Verdade. Isso era um dos elementos. Um dos elementos. O que mais? A outra é o currículo, como é que se coloca o currículo? E aí vai para aqueles jovens que não têm experiência de trabalho. Como é que você pode fazer um currículo não tendo experiência? Como é que faz? Como é que foi o teu desempenho na escola? Então, deixa eu entender. Você não teve experiência de trabalho, é tipo o teu primeiro emprego. Então, como foi? Como é que você consegue montar um currículo para saber as principais coisas de liderança, de condução de reuniões, como é que você se comportou, de sua pressão? Porque, na verdade, no colégio tudo isso existe. Você tem provas, você tem os colegas, você tem o professor, você tem várias coisas. Coloque essas vivências que você teve, os trabalhos que você fez, os grupos que você participou ou que eventualmente se liderou, que são características e traços muito importantes quando você vai adquirir pessoas novas e jovens. Maravilha. Coloque isso no seu currículo, que ele deixa o currículo mais espesso e mais, vamos dizer assim, mais agradável de você ler o currículo dele, né? Segunda, vamos dizer assim, hoje em dia muitas entrevistas dessas são feitas na televisão. E com a nova lei que existe sobre dados de pessoas, etc., mudou bastante, vamos dizer, o nosso conceito de fazer entrevistas. Certo. Que entrevista o cidadão chegava lá e perguntava, casado, tem filhos, que religião você tem, o que você trabalhava, o que você fazia, não fazia, o que você acredita, não acredita, se você é gay, não seja lá o que for. Perguntavam? Dava para perguntar. Hoje não dá mais. Hoje não dá mais. Hoje é como nos Estados Unidos, que nós montamos uma unidade lá nos Estados Unidos e uma das primeiras coisas que nós aprendemos a fazer é a entrevista americana. Que você não pode falar das coisas pessoais, nem da qualificação do teu colégio. Porque você vai para uma entrevista, eu tenho um determinado perfil e um determinado conhecimento adquirido na universidade. E o outro também tem na universidade, mas só que a dele é Harvard. Ele já leva vantagem de cara. Entendi. Então, não se pode dizer, eu fiz a universidade sim, mas não pode dizer que você é Harvard, ou seja, não pode dizer isso. Você não pode perguntar isso. Se o candidato quiser expor, ele pode expor, mas você não pode perguntar. E assim vai sobre todas as preferências, se é branco, se é preto, seja lá o que for, qualquer tipo de preconceito. Então, hoje, com a vinda da Covid, né, mudou totalmente, vamos dizer, o jeito como é que aqui no Brasil a gente faz entrevista. Hoje elas são pela televisão. Então, a interação é muito menor. Portanto, quer dizer, a tua capacidade de você perceber as coisas e conseguir arrancar da pessoa como é que ele se transformou em líder, ou seja, lá como é que ele faz para gerir o dia a dia dele, que resultados que esse indivíduo consegue através do trabalho, você tem que ficar atento à rotina de trabalho do cidadão. Então, conheça bem essas rotinas para que você possa fazer uma entrevista muito, vamos dizer assim, muito experta. E outra coisa, não minta. Não mentir. Não minta. Até porque tem uma situação muito interessante. Eu recebi um currículo muito bem colocado, me impressionou bastante e eu tinha uma posição para essa pessoa. Certo. O senhor tinha até um emprego para ela. Eu tinha um emprego para ela, que poderia ser para ela. Né? Certo. E eu fiquei muito impressionado porque ele descreveu, vamos dizer, as várias posições que ele trabalhou em várias empresas e numa das coisas que ele tinha feito um curso em Harvard. Eu não conheço Harvard, não estive lá, então não sei como é que é lá. Mas ele me descreveu as coisas, eu entendi
como leigo no assunto, que aquilo poderia ser verdade. Tá. E mandei o currículo dele lá para o meu cliente aprovou e recebeu o cidadão para fazer a entrevista. Tá. Só que, por sorte do destino, o azar dele, o cidadão que o entrevistou tinha estudado em Harvard. E aí as informações, obviamente, não se cruzaram, né? Então, não minta. Não pode mentir, porque a mentira, mais cedo ou mais tarde, você será pego por ela. Verdade. Bom, o que quer dizer headhunter? Caçador de cabeças na tradução literal, mas, na verdade, é busca de executivos. Esse é o seu papel? Esse é o meu papel. A empresa tem uma empresa grande, vamos dizer que 1.000 funcionários, tem um presidente, tem 5 diretores, tem não sei quantos gerentes, 20, 30 gerentes, tem supervisores, 50 supervisores e tal. E aí, de repente, um vice-presidente desse, por alguma razão, adoece, se aposenta e não se encontra internamente uma pessoa com as mesmas qualificações dele ou melhores. Então, ele vai no mercado buscar essa pessoa e nos contrata para achar, então, esse cidadão. Entendi. Esse é o nosso papel. Quais são as dificuldades hoje de encontrar profissionais? A dificuldade não é mais, a dificuldade é você saber, vamos dizer, avaliar adequadamente e saber pesar as coisas. Porque o perfil de uma pessoa é sempre composto, vamos dizer, de 2 coisas. Né? Uma é o perfil pessoal. Certo. São os seus valores, a forma, a crenças, como é que você age e reage em relação ao mundo que você está aqui. E outra, a função técnica que você trabalha. Né? E quanto mais alta a função, mais crítico é essa posição. Porque, por exemplo, durante um período eu fui presidente de uma empresa, vamos dizer, que trabalhava na área de madeira. Eu não entendia nada de madeira. Portanto, cometi muitos erros lá que provavelmente uma pessoa que viesse do ramo não teria cometido. Certo. Fui mal escolhido para fazer. O senhor está falando que o senhor passou por isso? Que eu passei por isso. Então, eu sei como é difícil você contratar uma pessoa para uma função que o cidadão não tenha a competência para isso. Perfeito. Então, até por essa razão, antes da gente contratar e buscar essas pessoas, a gente vai na organização, tenta entender a organização, como ela pensa, como ela raciocina, quais são as exigências para esse cargo e quais são, obviamente, os requisitos, vamos dizer, técnicos que precisam ser desenvolvidos durante as entrevistas para você poder avaliar se isso faz sentido ou não faz sentido. Entendi. Para encontrar, o senhor falou de 2 lados importantes, a parte mais dela técnica, a questão mais saber sobre o tema, e aí eu sempre digo que não adianta querer pedir para o padeiro ser açougueiro e vice-versa, tem que ter aptidão para a coisa. É isso mesmo. E como o senhor percebe essa aptidão? É mais subjetivo ou o senhor tem alguma técnica? Não, ele é subjetivo na medida em que o cidadão é que desenvolve a carreira dele. Porque isso também mostra muito vamos dizer assim, do desenvolvimento intelectual e comportamental dele em relação à vida. Certo. O cidadão entrou como eu, como office boy no setor de vendas. Aí quis ser vendedor. Depois de vendedor ser padeiro, não faz o menor sentido isso aí. Entendi. Então, na vida das pessoas, a gente analisa isso também. Como também a coerência pessoal. Por exemplo, isso aconteceu comigo na minha empresa. Eu admiti um cidadão que eu gostei muito dele. Tá. Até hoje tenho o maior respeito por ele. E tem mais do que respeitar mesmo. Mas ele era adventista. E eu não tenho preconceito, então não faz mal. Mas de vez em quando, nós não trabalhamos sábado, mas se um dia precisava, ele disse para mim, não vou trabalhar no sábado. Tá. E passado 1 ano e meio, veio uma dessas oportunidades. A empresa me jurou que não tinha outra forma, tinha que ser no sábado. E o cidadão não foi. Isso é muita coerência. Entendi. E assim, tem pessoas que fazem isso pelo lado positivo, quando fazem pelo lado negativo. O senhor viu como? Positivo. 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 Claro que sim, é coerência, porque não importa qual é a religião, pode ser muçulmano, se pode ser, sei lá, qualquer coisa na vida. Eu acho que isso é uma coisa de foro íntimo. Como evitar uma estagnação da carreira? Porque a pessoa vai e, de repente, com muita facilidade, já começa a pensar em aposentadoria. Estou errado? Não, não está não. Até muitas pessoas aqui no Brasil pensam em se aposentar já antes de começar a trabalhar. É verdade. Infelizmente, tem muitas pessoas que fazem os concurseiros, que na verdade é um lugar para poder deitar lá na rede e dormir e acordar aposentado. Certo. Infelizmente, né? Porque a gente tem lá no governo, a gente tem a elite, vamos dizer, do povo brasileiro. Isso. São as pessoas mais inteligentes, passaram por concursos, vamos dizer, esmagadores. São pessoas muito únicas, né? E deveriam ser, vamos dizer assim, como um todo, ser vistos de forma melhor. Certo. Eu vejo eles de forma muito boa. Eu gosto de ver os funcionários públicos, eu conheço alguns aqui,
Inclusive é um absurdo, né? Ele foi na casa dele, ele estava trabalhando em casa. Mas você está trabalhando nessa hora da noite? Eram 8 horas da noite, a gente ia jantar juntos. Digo, mas tem que fazer. Mas por que você não deixa para amanhã? Não, isso aqui tem um compromisso, amanhã tem que entregar esse negócio aqui. Olha. E ele estava trabalhando. Não ganhou um centavo de hora extra, absolutamente nada. É raro, mas existe. Existe esse compromisso com a tarefa, com a missão, com o desenvolvimento e assim por diante. O senhor falou de pessoas que sonham com a rede para ficar deitado. Mas existem pessoas que não querem trabalhar, elas querem ganhar. Sim, é diferente, né? São coisas diferentes. Mas deixa eu falar, no Brasil, por várias razões, né? Históricas, inclusive, né? A gente era aposentado muito cedo. Que a gente tinha uma pirâmide, vamos dizer assim, habitacional, vamos dizer, de população assim, que permitia isso. Muita gente entrando no mercado de trabalho, muita gente contribuindo, então o NPS era muito generoso. INPS, verdade. NPS é muito generoso, foi muito generoso. Hoje a maioria das pessoas ganha muito pouco, né, no INPS, né? Mas existe uma elite dentro dessas aposentadorias que na verdade é escandaloso isso, no meu ponto de vista. O cidadão ganha 30, ter 2, 3, 4 aposentadorias é complicado. A gente não deveria imaginar isso. Mas para a maioria das pessoas, para você não se aposentar, ficar atualizado, precisa ter muita informação. Hoje você vai para a universidade, vai para a escola, na verdade você está começando um ciclo que não vai parar nunca. Hoje as novidades surgem em todo momento, a toda hora, em todo lugar. Então a gente precisa estar devidamente antenado em relação ao que está acontecendo no mercado para você não se desatualizar. E mesmo que você faça todo esse esforço assim, ainda a gente vai ser ultrapassado em algumas coisas. Certo. Porque o mundo anda numa velocidade, vamos dizer assim, revolucionária, que nunca nós vimos isso antes. Muita informação. Para você se sentir bem no seu ramo, no seu negócio, se aprofunde cada vez mais, seja extremamente útil nessa organização que você está aqui, estude bastante, não pare de estudar. Entendi. E muitas vezes a pessoa diz que você cansou desse ramo, não quer mais, okay, começa um novo. Dá para recomeçar. Eu comecei minha empresa aos 42 anos de idade. Entendi. Então, o fato de ter 40 anos, isso não, no meu ponto de vista, não invalida você parar de estudar, você parar de se preparar para, sei lá o que for que você vai fazer na sua vida, vale a pena. Continue estudando. Aprendendo. O senhor colocou, eu falava sobre não estagnar. Então, estudar, se atualizar, se informar, querer. Como a pessoa faz dentro de uma empresa para ela querer subir sem querer puxar o tapete do outro? Mostrando competência. Entendi, porque existem as pessoas, a gente chama de carreiristas, né? Carreiristas. Até na igreja tem. O Papa Francisco está dando uma marretada. Uma cacetada na turma, né? Porque, na verdade, eles querem subir, não importa a que custa, nem a que preço. Isso, no mundo empresarial existe isso? Muito, bastante. E as pessoas e as situações são manipuladas dessa forma. Então, as pessoas que têm o poder normalmente conseguem manipular as pessoas, as situações e vão se desenvolvendo a partir daí. Mas eu acho que para você crescer, primeiro você precisa ter algumas características. E a primeira delas é você saber lidar com gente. Saber lidar com gente. E tudo que você aprender sobre pessoas tem utilidade na empresa. Tá. Até porque na empresa, para chamar de empresa, tem que ter pessoas lá dentro. Claro. Então, saber lidar com essas pessoas, seja você como subordinado, seja você como par, ou seja você como chefe superior, saber lidar com pessoas é talvez a característica mais significativa e mais importante que possa existir no perfil de um candidato ou de uma pessoa que vai trabalhar. Tá bom. E a segunda é a parte técnica, de você poder desenvolver cada vez mais profundamente. Até como as profissões, elas são generalistas, ou você é capaz de discorrer sobre muitos assuntos, mas de forma superficial, mas muitos assuntos, e também aqueles que não têm muitos assuntos, mas tem um assunto que desce muito profundamente. Tá. Então, essa normalmente é uma qualidade que o indivíduo tem que desenvolver e normalmente está associado, vamos dizer assim, à personalidade dele. Certo. Tem pessoas que eu conheço que eles interagem com computadores, com máquinas, como se fossem pessoas. Tá. Se você tirar o computador dele, é como se tirar a mãe dele. O camarada passa das 24 horas do dia dele, passa 12 horas na frente do computador. Certo. Interagindo com o computador. O que é uma doença também. Eu acho que isso é exagero. Mas também deixar só 10 minutos por dia é muito pouco. Eu acho que os dois lados são prejudiciais, né? Então, a primeira qualidade é conhecer pessoas. E segunda, vamos dizer, você fazer tecnicamente. E aí você pode escolher nesse eixo, vamos dizer assim, qual a profissão, qual o negócio que você pretende fazer na sua vida. E quando a gente olha para dentro de si próprio, você vai ver que durante a sua infância e a juventude, você desenvolveu certas características
ou certas afinidades com tarefas, com missões, com pensamentos, com ideologias, seja lá o que for, você tem certa identidade com isso. Desenvolva isso. Entendi. Aprofunde isso. Seja ela como generalista, seja como especialista. Vale a pena você se aprofundar. O senhor aqui nos deixa, só para enfatizar, mas já nos deixou alguns elementos para os jovens que possam estar nos acompanhando sobre a questão vocacional. Como aquela velha pergunta, o que eu vou fazer da minha vida? Para que eu vou? Qual vai ser a minha aptidão vocacional? Para onde que eu vou? Só para voltar, o senhor disse, dá uma olhada naquilo que tem mais ou menos o manejo na sua história, é isso? É isso. Olhar para dentro de você. Porque provavelmente a resposta... Não, provavelmente não. Com certeza está dentro de você a resposta. Essa afinidade. Eu conheço pessoas que nasceram para ser médicos. Nunca quiseram outra coisa, nunca pensaram em outra coisa. Desde criancinha já brinca lá com o estetoscópio e fica lá medindo a temperatura dos outros colegas e assim, e desenvolve essa carreira. Tem outras pessoas que fazem isso com mecânica, com informática, seja lá o que for. Entendi. O mais difícil são as pessoas que têm pouca informação, então eles não têm como se identificar, porque eles não conhecem. Entendi. Então, eu não posso me identificar com uma coisa que eu não conheço. Então, precisa ter muito conhecimento, ler muito. E uma das características, vamos dizer assim, que desenvolvi à época foi que, nesse período em que tinha 12, 13 anos de idade, eu ia muito na biblioteca pública, que eu não tinha dinheiro para comprar livros. Então, eu tirava toda semana 2 livros, para ler 2 livros. E passei muitas vezes finais de semana aqui, enterrado em casa, lendo os livros. E pude ler desde literatura alemã, chinesa, russa, americana, brasileira. Li muitos livros. Em média, eu lia por ano perto de 50 livros. Parabéns, parabéns. Está aqui, ó. E foi numa época... Toca o sino, sacristão. E teve uma época que, vamos dizer assim, eu achei que ia ser um grande escritor. E até por essa razão passei um período de tempo na imprensa na época. Certo. Uma dessas saídas de troca de emprego ali, a única coisa que eu achei na época foi ser época que é repórter de jornal. Entendi. E havia um jornal aqui, ficava na João Negrão, chamado Tribuna do Paraná, e o Estado do Paraná. Sim, sim. Do João Feder, que era um dos diretores. Verdade. Etc. E eles me admitiram lá como foca. O que faz um foca? Ele faz a reportagem. Então, ele é enviado para o sindicato tal, ouvi dizer que vai aumentar o trigo. Então, o cidadão vai lá tentar entrevistar o presidente, saber o que houve, o que não houve, se vai haver, quanto é que vai haver, quando é que vai ter esse... E assim, eu fiz isso aí. Então, de certa forma, eu consegui conviver com algumas pessoas que eram brilhantes nessa. Com certeza. Eram absolutamente brilhantes. E um deles, eu me lembro, o Aramis Milarche, era o repórter que eu trabalhava na mesa em frente dele. Foram alguns meses só, mas aprendi muito com ele sobre a forma de raciocínio, de você rapidamente entender alguma coisa, de você fazer a chamada leitura dinâmica do processo. E foi assim que eu me desenvolvi, e é assim que as pessoas também podem se desenvolver. Quando o senhor estiver diante de alguns candidatos e tiver candidatos, um com conhecimento mais raso e sobretudo, eu chamo de a geração Google, que sabe Sim. tudo e não sabe nada. Isso aí. E o outro que tem mais profundo, o senhor tende por qual? Vai depender da função, porque vamos dizer, algumas funções requerem, vamos dizer, essa necessidade do indivíduo, vamos dizer, de conhecer rapidamente vários setores e poder fazer interrelações entre eles, né? Saber que a área de informática junto com a área de processo, junto com a área de mecânica, junto com a área de vendas, de mercado, de marketing, isso vai desenvolver um novo produto, que é um tipo de função nas organizações. Necessário. E existe a outra necessária, que é o técnico, que é aquilo, vamos dizer, aprofundar um engenheiro que conhece desde a pintura, como é que ele se desenvolve, como é que funde os metais, e seja lá o que for. Então, vamos dizer assim, depende muito da função a qual você está recorrendo esse cidadão aqui. Entendi. E em algumas empresas, até havia isso muito nos Estados Unidos, mas havia nos Estados Unidos pessoas que eram pagas só para pensar. Você tinha uma sala lá com os jornais do dia, as revistas da semana, do mês, assim, e o negócio dele era ler e se aprofundar nos diversos assuntos, porque essas pessoas são capazes de interligar isso desenvolvido na China com isso aqui que é feito no Brasil. Soma esses dois aqui, dá um terceiro produto que a empresa vai produzir e vai desenvolver. Que interessante. Que interessante. Chamados criativos, né, as áreas de criação da organização. Mas só empresas muito grandes é que têm esse recurso. Na maioria das empresas de médio porte e pequeno porte, esse papel é do dono da empresa. Entendi. Nós estamos diante do desafio da inteligência artificial.
Como o senhor vê isso? Eu vejo isso, vamos dizer assim, de uma certa forma com alívio e, do outro lado, com uma grande preocupação. Então, alívio por quê? Alívio porque o computador vai substituir o homem, portanto, vamos ter menos erros, vamos ter mais capacidade de produção, vamos poder produzir mais e melhor e poder, vamos dizer, que o conhecimento atinja, vamos dizer, mais pessoas no mundo inteiro. Por outro lado, tem uma grande preocupação porque o computador, as máquinas, os robôs, eles substituem pessoas. E por mais que o pessoal de informática, muitos já tive alguns debates com eles, né, que eles dizem que eles geram, não sei, milhões de empregos, né, mas ninguém vai contratar um computador ou vai contratar uma máquina aqui para substituir um computador por um homem. Sim. Então, vai ser um computador por 3 homens, uma máquina por não sei quantas máquinas. E isso me faz lembrar, uns anos atrás, aqui no norte do Paraná, não vou citar a cidade, mas eles estavam lá fazendo um demonstrativo de uma máquina de cortar, automática de cortar cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. E quando terminaram o dia, ele fez o trabalho de 30 pessoas. E mais, fez trabalho de 30 pessoas pouco qualificadas. Entendi. Com poucas condições de serem admitidas, vamos dizer, como analistas de informática, por exemplo, né? Ou de software, né? Claro que não, eram pessoas simples, né? Semi-analfabetos ou até alguns analfabetos. Como é que a gente vai fazer isso no mundo? É muito complicado, então a gente tem que ter essa preocupação. Junto com as máquinas, sim, mas também deve haver uma forma de você desenvolver essas pessoas, que elas saiam desse estado morno, que eu não tenho nada, meu pai não tinha nada, meu avô não tinha nada, meu filho não vai ter nada. Entendi. Quebrar esse ciclo. Quebrar esse ciclo. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. A educação é fundamental para isso? Fundamental. Seja ela família. Começa na família, né? Fundamental. Até porque hoje em dia a gente percebe muito, vamos dizer, as pessoas delegam para a escola, vamos dizer, a educação dos filhos. E isso é, no meu ponto de vista, errado. A educação, na verdade, depende dos pais. E os pais direcionam para a escola quando o assunto é com a escola, para o trabalho quando é trabalho, e quando é na comunidade, é na comunidade. Então, essa responsabilidade é dos pais. E isso nós devemos pensar globalmente. Porque a gente viu na televisão recente, aqui no Brasil, né, para não falar na Índia, falar em outros lugares, né? Falemos de nós mesmos. Falamos de nós mesmos aqui. A miséria é muito grande. Muitas pessoas estão no limite da pobreza. E isso não pode continuar. De alguma forma tem que haver um jeito, vamos dizer assim, da gente ultrapassar, vamos dizer, esses dogmas, vamos dizer assim, que nasceu pobre tem que ficar pobre. Isso não é verdade. O senhor aceita uma água? Eu vou aceitar. Porque a gente, às vezes, cita o problema de outros países e esquecemos que o nosso Brasil tem muito a crescer nessa área, né? Eu vi muitos jovens assim, com vontade de ser missionário na África. Digo, maravilha, não tem nada errado. Mas e por que nós temos a nossa África aqui no Brasil? É. Nós temos a nossa China, a nossa Índia, nós temos isso aqui no Brasil. Vamos resolver o problema do Brasil, com isso a gente ajuda o mundo. Sr. Bernett, o diploma, porque esses dias escutei uma pessoa dizer assim, eu quero ser empresário, porque para ser empresário não precisa estudar. Não é verdade. Não, eu escutei da pessoa, eu olhei, falei, da onde que esse infeliz tirou essa ideia? Mas vamos lá. Não é verdade. Eu acho que o estudo, seja em qualquer um dos níveis, seja lá qual for, ele é essencial e fundamental na vida das pessoas. Quanto mais estudo, quanto mais conhecimento tem, melhor você será capacitado para reagir às intempéries do caminho. Certo. Então, quanto mais informação, o processo é a informação e você ter a habilidade de desenvolver essa informação de forma produtiva. Então, o empresário faz isso aqui, ele pode fazer isso tendo na universidade ou não tendo na universidade. Também, não tem nada errado nisso aqui. Mas eu diria que as pessoas têm mais chance de sucesso quando elas têm o diploma. Não é o diploma, o papel, sim, mas o conhecimento que está embutido dentro desse diploma de 4, 5 anos de universidade, de pós-graduação, mestrado e assim por diante. O conhecimento que está ali dentro que é importante. E esse conhecimento, se você conseguir de forma organizada, pode substituir o diploma. Claro que sim. Não tem nenhum problema. O problema é fazer isso, como fazer isso de forma produtiva, de forma, vamos dizer assim, que seja competente e que isso vai te conduzir a um novo caminho. Mas que, via de regra, ter o diploma é importante. É fundamental. Bater nessa tecla, porque tem um pessoal que não está querendo. Eles estão querendo ir mais para a área técnica, mas é um perigo. Provavelmente muitas... É que, vamos dizer assim, a gente tem alguns exemplos, né? A gente tem que buscar esses exemplos. Há uns anos atrás eu recebi um sobrinho lá, parente da minha mulher, da minha mãe,
que veio visitar aqui com um amigo. Eles ficaram lá em casa lá. Ele é engenheiro e o outro um técnico na área de engenharia. A diferença são 5 anos do diploma de engenharia. Um tinha e o outro não tem. E o salário dos dois era assim, um ganhava 7.500 euros no mês e o outro ganhava 6.800. A diferença entre o técnico e o engenheiro em si era muito pequena economicamente. Entendi. Mas não de função e de responsabilidade. Perfeito. Porque isso aí precisa ter esse conhecimento. Se não tiver esse conhecimento, você não consegue fazer. Como é que você vai atestar que essa ponte não vai cair se você não tiver o conhecimento adequado para isso? Verdade. Ou a casa, ou seja lá o rio, ou seja a colheita, novo produto, o novo remédio, tem que ter esse conhecimento. E isso foi de forma organizada. A universidade e a escola, na verdade, eles organizam esse conhecimento de forma que ele possa passar gradualmente para o indivíduo, que ele possa desenvolver e daí para frente se apropriar desses conhecimentos e, portanto, se desenvolver uma profissão que seja altamente, não só rentável, mas seja válida. Tem um quadro aqui sobre alguma coisa que o senhor lembre que foi engraçado na sua história, que é ampla, seja do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. Lembra de alguma coisa? Me lembro que essa aconteceu comigo mesmo. Vai lá. Quando era pequeno, a gente, vamos dizer, precisava de dinheiro, né? A gente tinha muito pouco dinheiro e tinha um cidadão no caminho, no trajeto que a gente fazia da escola, que ele fornecia marmitas mensalistas, né? E ele precisava de meninos para fazer a entrega. E certo. A gente se candidata, eu e meu irmão, nós nos candidatamos a fazer a entrega. E no primeiro dia que a gente foi lá fazer essa entrega aqui, a gente estava com fome, obviamente, né? Era um pouquinho antes do almoço, para você levar a marmita. Aquele cheiro do bife fez tão bem que nós abrimos a marmita e comemos o bife. E entregamos a marmita sem o bife. E descobriram? Claro, o cidadão, ele recebeu a marmita, quando ele abriu não tinha um bife, né? Levei um pito, um puxão de orelha bem pesado, né? Mas foi um negócio, foi muito engraçado, porque a gente achou, como criança, né? A gente é ingênuo, né? Que isso podia passar despercebido. Acho que ninguém ia perceber que sumiu o bife, né? Bom, o que é um profissional com perfil nexialista? Nexialista vem de nexo, de sentido, né? De fazer sentido. Nós estávamos falando um pouquinho sobre isso. É a pessoa capaz de interligar os pontos, capaz de interagir com as diversas situações de pessoas, com máquinas, com processos, sistemas, com, vamos dizer, com intempéries, com as estações do ano e assim. E tem algumas pessoas que são capazes de fazer isso. E outras não têm essa capacidade. Eu conheço um cidadão que ele é só engenheiro, não consegue fazer mais nada, não sei engenharia. E tem pessoas que não conseguem fazer engenharia de jeito nenhum, mas ele faz tudo. Então, esse nexista é um camarada que pega o conhecimento aqui, o outro dali, junta isso e isso dá provavelmente um novo produto, uma nova função, alguma coisa assim. O filme do Chaplin, aquele que o cara ficava só com a chave, né? Só apertando a porca. Eu sei. Tem gente que é. Tem gente que é. E tem gente que é feliz fazendo isso. Eu conheci o Chico. O Chicão era um camarada funcionário dessa multinacional que eu entrei lá. Eu fiquei 15 anos nessa empresa. Certo. Então, no primeiro dia que entrei lá, eles me levaram no depósito para mostrar como é que era o depósito. E eu conheci o Chicão, que era o servente, que descarregava caminhões e carregava caminhões, varria o depósito e esse negócio. E eu fiquei bem impressionado, porque eu vi ele trabalhando assim com um entusiasmo, né? Ele tinha, na época, perto de 40 anos, eu tinha, acho que tinha 29 anos. E ele todo entusiasmado, aquilo me impressionou, mas era o Chicão lá, um auxiliar do escritório, né? Fui lá, quando eu estava para sair da empresa lá, fui visitar meu gerente aqui, meu amigo que ficou no meu lugar aqui, né? Fui visitá-lo aqui, passei pelo depósito e vi o Chicão lá, 15 anos depois. E ele estava varrendo lá, e ele estava varrendo com entusiasmo, que eu não tinha visto isso até em ninguém assim. Aí fui lá cumprimentar ele lá, olá, como é que vai, tudo bem, você está aqui ainda? Não, estou me aposentando no mês que vem. E como é que você está trabalhando com esse entusiasmo todo aqui? Ah, mas isso eu tenho que fazer aqui. Mas você nunca quis subir nada? Não, eu sempre quis ser auxiliar de servente e auxiliar de escritório. É o que eu gosto de fazer. Mas e como você não tem vontade de crescimento? Ele disse, na verdade, eu faço isso aqui no trabalho. Onde eu me desenvolvo efetivamente é na minha comunidade. Lá aos sábados eu faço um churrasco, ensino o pessoal a tocar, ele tocava, vamos dizer assim, harpa não, violão, bandolim. Ele tocava lá um instrumento lá e ensinava isso aqui. E ele era um líder comunitário. Olha aí.
Quer dizer, ele conseguia desenvolver, vamos dizer assim, essa personalidade numa forma não estruturada, mas dentro da comunidade onde ele estava vivendo. E na empresa ele fazia com perfeição o trabalho dele. Entendi. Isso era alavancava para ele poder ter resultado do outro lado. Hoje nós estamos tendo dificuldade de pessoas com 40, é o que eu escuto, 45 anos, a não se conseguir se recolocar no mercado de trabalho. É um fato? É. Infelizmente, mas é um fato, sim. E como quebrar isso? Não, por que acontece isso? Tá, então vamos. Primeiro que o cidadão, às vezes, não se atualizou. Portanto, ele é ultrapassado pelas novidades do setor dele. Seja de informática, seja lá do que for. Ele é ultrapassado pela avalanche de informações. Tá. Segundo lugar, comodismo. Eu não vou estudar, vou gastar um tempo a estudar à noite, eu já tenho meu emprego e, portanto, estou garantido. Vai para a rua, normalmente vai ter grandes problemas. Tá. Terceiro lugar, é um cidadão que não produz, às vezes, resultados satisfatórios na organização. Que nenhuma empresa admite um camarada para ganhar exatamente o que ele produz. Que se cada um ganhar o que produz na empresa, a empresa não tem lucro, portanto, ela quebra. Não tem como sobreviver. Entendi o raciocínio. O cidadão tem que produzir mais do que ele ganha, porque senão não fica nada na empresa. Tá certo. Até porque já tem os impostos que tiram um bocado de dinheiro e as outras despesas. Então, e também o alto salário não é um problema? E os salários, porque o cidadão aqui no Brasil é assim, na medida que vai passando o tempo, você vai crescendo. Até porque nós temos tantos anos de inflação, então a nossa memória é inflacionária. Isso. Ano passado ganhava 10, hoje precisa ganhar 11. E por que você quer ganhar 11? Eu quero ganhar 11. A inflação, trabalho mesmo, é verdade. É o mesmo trabalho, né? Na verdade, devia ser a mesma coisa. E até porque em alguns países você não tem essa dificuldade. Você trabalhou ganhando 10 mil reais esse ano aqui, o ano que vem a empresa entra em crise, ela faz uma proposta. Você quer continuar trabalhando comigo aqui? Eu posso te pagar 7. E aceita, e os sindicatos aceitam. Pode voltar? Pode. Retroceder o valor? Retroceder o valor. Não sabia disso. Isso aí, nos Estados Unidos é perfeitamente possível isso aí. Coisa que aqui não é possível. Então, esse hábito também de você só crescer, isso conduz o indivíduo, vamos dizer, a um status que às vezes o cidadão não tem. Ele conseguiu sobreviver na empresa durante 10, 15, 20, 25 anos, chegou, vamos dizer, um patamar de um salário de 15 mil. Aí ele vai para o mercado de trabalho. Primeiro, ele tem que convencer o cidadão que ele está atualizado. 2, que ele é capaz de gerar resultado. E terceiro lugar, vamos dizer que ele se adequa à nova função. E até porque hoje, muitos empregos que no passado remuneravam X, hoje remuneram menos Y. Entendi. E aí fica difícil o cidadão se ajustar. E mais ainda, isso acontece muito conosco lá. O cidadão estava muito bem sucedido, era diretor de uma organização. E ganhava, vamos dizer, no ano, R$1 milhão. Aí, de repente, ele vai para o mercado de trabalho e não acha nada, acha alguma coisa só parecida com 400 mil reais. Que, convenhamos, é um salário maravilhoso para qualquer um, em qualquer lugar do planeta. Mas como é que você vai convencer um camarada que você vai trabalhar com entusiasmo, porque você ganhava 1 milhão e agora vai ganhar 400 mil? É. Como é que você vai administrar isso? Essa dificuldade de você demonstrar isso também ocorre, sim. E até o próprio mercado em si, porque as pessoas acima de certa idade, eles têm uma certa prevenção ou precaução, ou seja lá o que for, em relação à idade, porque a idade nos conduz à menor produtividade. Mas nos conduz nos trabalhos braçais, nos trabalhos intelectuais, isso não é tão verdade. Entendi. Só que separar isso nas organizações não é uma coisa tão fácil. Isso acaba virando uma moda. Hoje em dia, quando se vende uma empresa aqui, uma das coisas que eles avaliam o mercado de trabalho, o seu produto, o seu concorrente, quanto é que está ganhando, e o seu quadro de funcionários. E principalmente o quadro de gestão. Se é um quadro muito antigo, eles normalmente torcem o nariz. Sério? Sério, até porque o indivíduo, quando faz... Você pode imaginar uma carreira. Hoje, quando se fala em carreira, isso é muito eclético. Tá. Carreira pode ter 2 anos e pode ter 20 anos. Tá. Como é que você pode administrar essa flexibilidade, né? É muito complicado isso aqui. Quer dizer, é de se imaginar que o cidadão, depois de 20 anos, ele está envelhecido. Ele não vai fazer algumas coisas que um jovem faria. Certo. E é assim mesmo. Mas, com compensação, ele não vai errar algumas coisas que o jovem vai errar. Então, fazer essa soma, o ideal seria você ter um mix entre as pessoas mais velhas e mais novas e convivê-las de forma produtiva. Que tanto o mais novo, vamos dizer assim, consiga crescer com a experiência do mais velho e o mais velho com a juventude e vamos dizer assim, toda a vontade de crescimento e de desenvolvimento que tem um jovem. A soma desses 2 fatores é que poderiam fazer que você tenha uma equipe perfeita, uma equipe boa, bem produtiva. É um desafio. Eu escuto muito no rádio, sim. Uma partilha, dá a impressão de que a pessoa não quer
os novos trabalhos, como o senhor disse, pontos importantes. Ela repensar o seu padrão de vida, que às vezes ele tinha uma renda maior. Isso é doído. É doído. Muito doído ter que rebaixar. Quem saiu do Fusca e vai para um outro não quer voltar, né? Dentro de casa. Sai do Fusca para BMW. Eu ia falar, mas para BMW depois um salto muito alto. Voltar depois para um Fusca, né? É complicado, não é fácil. Mas existe emprego para essas pessoas? Tem. A gente vê, inclusive, pessoas, vamos dizer, fazendo pacotes em supermercado. São pessoas que já não têm, vamos dizer assim, a agilidade intelectual, vamos dizer assim, para fazer um cargo de responsabilidade de supervisão, mas eles estão lá no dia conversando com as pessoas, influenciando as pessoas. Eu acho que isso é um trabalho digno como qualquer outro. O senhor trabalha como recolocar executivos. Tem muito executivo dando sopa? Desculpa o vocabulário. Executivos de, vamos dizer, de alta performance. Alta performance. Não tem, então, não. Distinga para mim, que tipo de executivos tem? Existem, vamos dizer, pessoas que... Os CEOs? Sejam CEOs, diretores, Sim. presidentes da empresa, vice-presidentes, diretores, supervisores, superintendentes e assim por diante. Pode enquadrar qualquer uma dessas pessoas. Certo. Existe um certo excedente? Sim, existe um excedente. Até porque, vamos dizer assim, principalmente a Covid, né? Ela obrigou a gente a ter novos métodos de trabalho. Todo mundo vai trabalhar com home office hoje em dia, trabalha em casa, então muita coisa mudou. O senhor acha que não volta? Olha, eu li recentemente, vamos dizer assim, o Google, junto com, acho que a Apple, exigiram que os funcionários voltassem a trabalhar no escritório. Certo. Que ninguém quer. Eu vejo lá na nossa empresa, lá, algumas pessoas simplesmente se adaptaram de tal jeito que não querem voltar a trabalhar no escritório. Eu não aceitei aqui, eu falei assim, ou volta ou tchau. Ou volta ou tchau. Ou tchau, não rende. Não rende. E algumas empresas, eles adotam um misto disso. Você trabalha segunda, quarta e sexta presencialmente, e terça e quinta-feira remoto em casa. E aí, com isso, você ganha uma produtividade também, porque você precisa ter 3 cadeiras só, para 5 pessoas. Então, quando a gente multiplica isso por computadores, por telefones, assim, vai longe. No caso, a gente já tinha o computador e já tinha cadeira. Sim. Não tinha que usar. Mas eles pediram, realmente pediram, foram lá na mídia, pediram que os funcionários voltassem a trabalhar presencialmente. O Google e? Google e acho que foi a Apple, se não me engano. Certo. Eu li, isso foi bem recente, isso aí. E eu queria dizer o seguinte, é que não existe um modelo único. Tá. Eu acho que cada empresa tem vamos dizer, uma determinada cultura, que é o conjunto de princípios que norteiam o comportamento das pessoas daquela organização. Normalmente isso é feito de cima para baixo. Quer dizer, o presidente ou o dono da empresa diz, eu quero assim, não aceito sonegação, por exemplo. Tá. Isso não é uma coisa que vem do vendedor lá embaixo, não. Isso é uma coisa que vem do presidente. Porque as grandes sonegações não é feito pelo funcionário da fábrica. Tá. E quando isso ocorre nos altos escalões. Entendi. Então, a corrupção ela não é de baixo. Não, normalmente ela começa em cima. Tá. Mas, enfim, vamos dizer, essa é a cultura, porque tem empresas que são assim. Eu me lembro de um cidadão de uma empresa, ela fechou no Brasil. Mas ela tinha uma operação até razoavelmente grande aqui no Brasil. E foi pego uma vez, vamos dizer, burlando um determinado, vamos dizer, volume de importação, Sim. subfaturando algumas coisas desse tipo assim. Deram multa e advertiram o cidadão. Passados 6 meses, pegaram ele a segunda vez. Na terceira vez, botaram ele na cadeia. Fui visitá-lo lá. Ele foi meu cliente, né? E fui visitá-lo lá. Mas por que você faz isso? Não há necessidade, tua empresa é tão boa. Para que você faz isso aqui? E onde é que está a emoção? Caramba. Veja o raciocínio. Então, isso é cultura, tem muito a ver com cultural. São os valores, vamos dizer assim, defendidos e, vamos dizer assim, promulgados pela direção da organização, seja ela profissional, seja ela familiar. E daí para frente, isso permeia pela organização como um todo. Então, essa faz a diferença, que a empresa A seja diferente da empresa B. Entendi. Sr. Bennett, uma pessoa que não ela pode se tornar líder? Liderança normalmente é uma coisa, vamos dizer assim, que nasce com o cidadão. Tá. A gente percebe isso nas crianças. Você vê um grupo de crianças brincando de futebol, coisa desse tipo assim, o capitão logo vai se sobressair.
que vai ser natural dele ele pegar a bola e dizer assim, vai ser assim, ou entra fulano, sai Entendi. fulano. E nunca ninguém falou sobre liderança, sobre chefia com esse cidadão. Tá, entendi. Então, normalmente a liderança, quando ela é forte, vamos dizer, na pessoa, ela nasce com isso aqui. Certo. Você pode aprimorar isso. Tá, aprimorar. E tem pessoas que são capazes, vamos dizer assim, durante um período, vamos dizer assim, o cidadão, vamos dizer, exercer funções de controle e de comando, mas é por pouco tempo. Por quê? Porque as pessoas, na verdade, no tempo, elas são capazes de aguentar, vamos dizer, pressões e torturas, vamos dizer, psicológicas. Elas são capazes de aguentar isso durante um período, mas não muito tempo. E o cidadão, sob, vamos dizer, muita pressão, ele acaba soltando que a sua cultura saia do jeito que ela é. Entendi. Até por essa razão que a gente vê de vez em quando assim, por que o indivíduo foi no colégio e atirou nos coleguinhas lá e matou não sei quantos? Mas como era um rapaz normal, ele não tinha nada errado com ele. Quer dizer, alguma coisa lá no subconsciente dele, lá no inconsciente, ou seja, lá onde tiver esse negócio, se revelou. E assim também é a liderança, na minha opinião. Entendi. Do ponto de vista, o senhor não tem rede social, andei procurando, mas o senhor está no LinkedIn. Sim. É importante? É muito importante hoje você Por quê? Porque ele é visto por muitas pessoas, ele é fonte de pesquisa. Portanto, se você quiser, de alguma forma, você ser notado por alguém, seja uma profissão, seja uma pessoa, seja até um relacionamento pessoal, seja lá o que for lá, você precisa usar essas redes de um modo geral. O LinkedIn é uma rede profissional. É a maior rede profissional, acho que do mundo hoje. Nesse momento não existe ninguém maior. No passado já foi a Orkut e outras, né? E daqui para frente não sei quem é que vai ser daqui para frente. Mas é importante, então, você estar lá, porque se alguém buscar, vai aparecer. Tá então, certo. É importante você participar. O que hoje o senhor, como um grande homem que trabalha nessas contratações, espera de um candidato? Bom, a gente espera que ele consiga resolver o problema da organização. Se foi contratado para fazer 2 gols, você tem que fazer os 2 gols. Idealmente, se fizer 3 ou 4, né, que é ainda melhor ainda. Melhor né? ainda. O que é muito complicado é você ser esperado fazer 2 gols e não fazer nenhum. E ainda fazer um gol contra. Então, o que a gente espera do executivo? Que ele seja capaz, ou da pessoa que for ser contratada, seja capaz de, vamos dizer, de desempenhar aquela determinada função e aquele conjunto de responsabilidades. Isso que a gente espera. Eu vou ser um pouco dramático. Chega uma folha, vamos dizer assim que o currículo vai vir impresso, nem mais vem, mas vamos dizer assim. Sim. O senhor chega na mão do senhor Bernard, que o senhor olharia e falaria, imediatamente, bateu o olho, o que o senhor olharia e diria, esse não? A função que ele exerce com a formação. Entendi. Por exemplo, o médico que de repente querer ser um agricultor. Não é que ele não possa ser agricultor, vamos dizer assim, nas horas de folga dele, mas ele é um médico. Então, a chance dele ser médico, ser contratado como agricultor, vai ser muito baixa. Então, quando não há compatibilidade. Exemplo, né? Esses tempos atrás, eu recebi um currículo assim, muito bem preparado para um cidadão, uma determinada função na área comercial de vendas. Tá. E fiquei impressionado com o currículo, mas ele chegou tarde. Eu já tinha apresentado os candidatos, a empresa já tinha escolhido um, e fiquei com o currículo na minha cabeça e na minha mão numa próxima oportunidade. Passado 3 meses aqui, recebo um novo currículo, estou buscando um camarada na área financeira. Olho o currículo assim, fiquei impressionado. O camarada fez tanta coisa na área financeira, etc. Eu vi, o nome era o mesmo. Passado mais um tempo, eu estava precisando de um diretor industrial e apareceu o mesmo currículo lá, só que com as qualificações de um diretor comercial, de um diretor industrial. Então, o que a gente vê? A coerência. O indivíduo precisa ser coerente. Entendi. Não pode ser incoerente, porque eu não vou contratar um camarada inconsequente e incoerente para dirigir minha organização, seja no setor ou seja, vamos dizer, a empresa como um todo. Olhar um currículo, onde você bate o olho e você vê fulano, tal ano aqui, mudanças muito rápidas, de ano em ano, cada vez num lugar. É um problema? É um problema, mas pode ser um bom problema. Não precisa ser necessariamente todo ele negativo. Então me corrija, porque eu estou errado. Então, se eu bater o olho ali e vejo que fulano estava nesse galho, estava naquele galho, Então, eu vou contar a história de um cidadão, vamos dizer, muito próximo de mim aqui, quando eu era supervisor há 40 anos atrás. Era supervisor de vendas, ele também era supervisor de vendas. Tá.
E ele pressionou a empresa que ele queria ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e foi mudando da empresa A para a empresa B, para a empresa C, para D e Y, ganhando cada vez mais R$100, R$200, R$500, mas ele estava ganhando mais e, portanto, passado algum tempo, provavelmente ele era o supervisor melhor remunerado do Paraná. Tá. E eu não, eu era o supervisor de venda, depois fui gerente, de gerente fui diretor, cheguei a ser presidente da empresa e empresário. Então, você pega o período assim, se o cidadão ele rodou, mas rodou e ficou no mesmo lugar, obviamente você tem que ter um certo cuidado. Mas se o camarada mudou muito, mas em cada uma dessas mudanças ele cresceu, se desenvolveu, preste atenção que esse camarada pode ser muito longe. Tá aí, gente, olha aí, ó. Fala quem sabe, né? Tá certo. Bom, nós estamos vivendo uma geração muito diferente hoje. O senhor falou, o senhor é o fundador, tem seus filhos, seus netos, a empresa está nas mãos de outros, veio a geração X, Y, Z e vai vir N outras gerações. N outras gerações. Como lidar com isso? No fundo, a gente está falando do ser humano, ele é igual, na verdade. Seja lá onde for, o que vai mudar o comportamento dele é o conjunto de valores. E esse conjunto de valores só se desenvolve a partir de conhecimentos. Sei que isso é branco, então eu vou agir como se fosse branco e não preto ou vermelho, seja lá o que for. Então, vamos dizer assim, vai depender muito desses modismos, e eles passam também muito rápido. A geração X, Y, que já passamos aqui, já passou também. Já passou, verdade. Já era. E provavelmente vão vir novas aí para frente. Não é muito fácil, não, porque, vamos dizer assim, os valores é que mudam no tempo. Ou se eles não mudam os valores, mas eles se adaptam aos momentos. E, por exemplo, eu vejo muito agora, vamos dizer, essa preocupação em afirmar a pessoa que você tem que respeitar o cidadão, seja lá o que ele for. Tá. Não é uma questão de desrespeito, mas também não precisa centralizar que tudo tem que ser daquele jeito. Verdade. Que se eu, em 30 anos eu estou agindo dessa forma, não vai você lá em 6 meses dizer que eu devo fazer diferente. Então, esse conjunto de valores é que vai, vamos dizer, direcionar o comportamento das pessoas. E aí vem novamente a velocidade do conhecimento, a qualidade do conhecimento e, obviamente, tem uma coisa importante que as pessoas às vezes esquecem de mencionar, a família, de onde que o cidadão veio. Tá certo. Que o grande formador, vamos dizer, de grandes personalidades é a família. Seja de forma errada, seja de forma certa ou a ausência de formação. Mas a família eu acho que é fundamental. Perfeito. O senhor teria algo a acrescentar, algo que eu não tenha falado, que valeria a pena frisar? Eu diria o seguinte, hoje nós estamos ainda numa situação, infelizmente, de bastante desemprego. Nós estávamos, segundo as pesquisas, os conjuntos de pesquisa e o governo, nós tínhamos 13 milhões de desempregados, hoje temos 8. Mas são 8 milhões de pessoas, imagine uma São Paulo inteira desempregada. Isso é muita coisa. E eu queria dizer o seguinte, tenha esperança, batalha. Se você não conseguiu na primeira empresa, vá para a segunda, vá para a terceira, vá para a quarta. Não desanime, que você vai conseguir achar seu lugar. Eu achei sempre o meu lugar, assim, você também consegue. E com os conhecimentos e as formas que você tem localmente. E busque ajuda. E temos muita ajuda hoje em dia. Muita ajuda do governo, seja através dos organismos SENAC e outros, SEBRAE e assim por diante. Tem muitas formas de você conseguir auxílio para você poder divulgar o seu currículo e você ser alguém nessa vida aqui. Mantenha um caráter. Nunca se dobre, seja lá para ganhar mais dinheiro, seja lá favores pessoais. Mantenha-se sempre profissional. Aquilo que é correto em qualquer lugar e em qualquer época do mundo. Então, vale a pena você construir essa premissa para a vida. Isso vai fazer um diferencial na tua vida, você vai sentir isso lá na frente, quando você tiver 60, 70 anos, mas é o patrimônio que a gente pode deixar melhor para nossos filhos. Aquilo que você conseguiu produzir. Gente, aqui esse gigante, esse homem que na minha vida eu escutei muito conselhos, recomendações. Senhor Bernd Entchev, muito obrigado por o senhor ter estado conosco, obrigado pela partilha de vida e realmente as suas partilhas são muito ponderadas e a gente percebe que vem de toda uma história, uma construção pessoal e de toda essa empresa que o senhor representa. É que, na verdade, a gente é fruto, vamos dizer, dessa vivência toda, né? A gente não chegou de graça aqui, não nasceu e de repente estou com 60 anos. Não é bem assim. Verdade. Tem que levar 60 anos construindo isso. Então, esse é o resultado e acho que qualquer um pode fazer isso. E é mais ou menos isso aí. Não tem muito o que dizer.
A não ser que me coloque à disposição aquilo que eventualmente puder ser útil, conte comigo. Tá certo. Obrigado, gente. Até a próxima edição, próximo programa, o nosso Toca o Sino Sacristão.